olha para mim e responde: Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Salmo 13, versículo 3. Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Rita Toledo e aqui é um espaço onde eu quero falar com você sobre a palavra de Deus, eu quero passar um pouco da minha experiência, quero trocar experiências e hoje eu quero falar com vocês sobre esse versículo em especial lá do Salmo 13. Mas antes disso, antes da gente poder falar sobre isso, não esqueça, deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal, vamos lá, vamos agitar um pouco esse canal aqui, levar a palavra de Deus para várias outras pessoas, porque eu sei que existem muitos corações sedentos, né, para ouvir a palavra de Deus. E hoje, nessa devocional, nesse momento aqui, um momento rápido, eu quero falar com vocês sobre algo que muitas vezes nos desanima, que muitas vezes nos entristece, que muitas vezes nos tira do caminho. E o que seria isso? O silêncio de Deus. Você já passou por essa situação que você está pedindo para Deus uma resposta, que você está falando com Deus, você está orando a respeito disso e Deus, ele tá no silêncio, sabe? Ele não te responde nada, tá assim, ó, no silêncio mesmo. Ou então quando você tá ali no meio de uma tribulação, você tá passando por vários problemas, você tá tendo dificuldades e Deus tá no silêncio. E você não sabe nem por onde começar, nem para onde ir, você tá desnorteado, você tá assim, sem rumo. Você já passou por isso? Se você nunca passou por isso, olha, meus parabéns. Meus parabéns porque você é uma das poucas pessoas que não tenha passado por isso em algum momento da vida. E nós temos isso durante a nossa jornada. Se você não passou, você pode ter certeza. Um momento ou outro você vai passar. A questão é que o silêncio de Deus, ele parece que deixa a gente mais perdido, mais sem rumo. Sabe? Eu não sei se eu vou conseguir explicar para vocês, mas é como se você estivesse andando sem saber para onde. Porque você não tem direção, você não consegue ouvir aquela situação. Então, nesses momentos assim, é muito complicado, porque é nessas horas que muitas vezes nós podemos fazer coisas que, em vez de ajudar a nossa jornada, nós vamos dificultar ela. Ou pior, em vez de permanecermos ali no caminho, nós vamos sair do caminho, né? Então, o silêncio de Deus tem até uma música, né? Que o silêncio de Deus, ele tá trabalhando. No silêncio, Deus, ele tá trabalhando. Mas nós não conseguimos enxergar esse trabalho. E por isso a gente tem muita dificuldade. E aqui o salmista, para o mestre de música, Salmo Davídico. Então, quem escreveu isso aqui foi Davi. Lá, se você pegar o Salmo 13, ele fala, esse versículo que eu li, eu só li um versículo e são 6, é um salmo pequenininho, mas dentro do versículo, ele tá desabafando para Deus assim: o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não tá olhando, não tá vendo tudo isso daqui que tá acontecendo comigo, olha toda essa tribulação, olha os meus inimigos, eles estão se levantando, olha como é que eu tô, o Senhor tá se esquecendo de mim, o Senhor tá no silêncio, você não fala comigo. E aí ele pega no Salmo 3, é como se dissesse assim: vamos Deus, fala comigo.
fala, olha para mim, olha aqui para mim. Quantas vezes a gente não chega para Deus e fala assim, olha para mim, olha para mim. E aí ele fala assim, olha para mim e me responde. Então, o que eu entendo aqui? Que ele estava no meio da tribulação, ele estava no meio do furacão e Deus estava no silêncio. Deus ali não estava respondendo ele. Deus não estava dizendo para ele, olha, você vai ter que passar por isso daí. Ou Deus não estava falando para ele, ó, isso daí não pertence a mim. Deus não estava falando nada. Deus estava ali, ó, só vendo. E ele se sente abandonado, ele se sente entristecido. Quantas vezes a gente não se sente assim? Abandonada, entristecido, como se Deus ele não estivesse olhando para a gente, como se Deus tivesse nos abandonado, como se ele tivesse esquecido da gente, esquecido daquilo que ele prometeu para a gente. Cara, é muito ruim isso, é muito ruim. E aí ele vem e fala assim, olha, ele vira aqui, ilumina os meus olhos. Por que ele fala? Tá bom, tudo bem, Deus, o senhor não quer me responder? Ok, então vamos fazer o seguinte, não me responda, só ilumina os meus olhos. Só abra os meus olhos. Por que ele fala só abra os meus olhos? Porque quando você começa a olhar a situação com os olhos de Deus, você encontra justificativa por aquilo dali, para aquilo que você está passando, você encontra respostas. Deus não vai precisar te responder. A partir do momento que você tem os olhos abertos por Ele. Porque você mesmo vai encontrar a resposta. Porque muitas vezes, sabe aquela situação que, a resposta estava na minha cara e eu não vi? Por quê? Porque seus olhos estavam fechados. Então, quando o salmista ele chega aqui e fala assim, me responde, e Deus não responde, em seguida ele fala, ilumina os meus olhos. E ele fala, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. O que é dormir o sono da morte? Ele desistir. Morto fala? Não. Morto anda? Não. Morto age? Não. Ele ia simplesmente falar assim, eu vou dormir o sono da morte. Vou estar vivo, ok? Mas morto. Eu não vou querer fazer mais nada. Então, ele chega num ponto que fala assim, olha, se tudo isso daqui está acontecendo comigo, alguma coisa tem. Eu te pedi resposta, o senhor não me deu. O senhor está no silêncio. Mas eu estou passando por tudo isso, eu estou passando por toda essa dificuldade, eu estou passando por toda essa tribulação. Então, peraí, abre os meus olhos. Ilumina os meus olhos para que eu possa enxergar dentro de toda essa dificuldade, dentro de toda essa tribulação, dentro de toda essa situação que está consumindo a minha vida, que eu possa enxergar as suas mãos, que eu possa enxergar o seu propósito, que eu possa enxergar o que o Senhor quer por essa situação. Porque se eu não conseguir ter a minha mente iluminada, se eu não consigo ter uma resposta, eu vou morrer. Porque o desânimo vai me dominar. A tristeza vai me dominar. A frustração vai me dominar. Então, que hoje a nossa oração seja: ilumine os meus olhos, para que eu possa enxergar o que o Senhor está fazendo. Tudo bem, o Senhor está no silêncio? Sem problema. O Senhor não quer me responder? Não tem problema, mas então vamos fazer o seguinte: ilumina meus olhos. Muitas vezes a gente não chega na presença de Deus pedindo para Ele algumas coisas com medo, com receio. E eu acho que assim, Davi, ele é um exemplo de um homem que assim, ele não tinha problema nenhum de falar com Deus,
de chegar diante de Deus e rasgar o seu coração. E falar, olha, eu não gosto disso, não quero isso, eu tô assim, eu tô assado, eu preciso disso. Ele não tinha esse problema. E se ele estava chegando aqui falando assim, ó, me responde, Senhor, me responde. O Senhor esqueceu de mim? Então me responde. Aí Deus fica no silêncio e fala, tá bom, o Senhor não quer me responder? Então pelo menos ilumina meus olhos. Para eu poder saber que o Senhor ainda está aqui comigo, que o Senhor está aqui ó, na presença e que o Senhor está me direcionando, mesmo nesse escuro, nessa escuridão. Porque se o Senhor não fizer isso, eu vou morrer. Que hoje nós possamos falar com Deus, rasgar os nossos corações e falar, olha, o Senhor está no silêncio, mas vem trabalhar no meu coração, ilumina minha mente, ilumina meus olhos, deixa eu enxergar as coisas para que eu não tenha o sono da morte, né? E é isso. Hoje a palavra foi bem curta, mas eu acho que ela é muito válida para nós crescermos cada dia mais. Que o seu dia seja um dia abençoado, uma semana maravilhosa. E amanhã nós temos mais.